pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tudo esteja correndo bem na família de vocês. Bem, hoje eu trouxe para vocês, nós vamos falar sobre de Cavalcante, né? Eu prometi a vocês que ia falar sobre isso e nós vamos conversar um pouco sobre a importância da arte como uma forma de expressar o que está acontecendo ao nosso redor. Muitos artistas, eles utilizam a arte para expressar e também para criticar de forma política, criticar a sociedade, criticar comportamentos, criticar política utilizada, a política feita, seja no município, seja no estado, seja no país, criticar grupos, né, colocar algumas questões em evidência de uma forma mais didática. O artista, ele é um transgressor por natureza. É claro que existem aqueles artistas que se adequam ao sistema por uma questão comercial, de interesses. Nós não estamos aqui julgando, nós só estamos dizendo que a arte, ela sempre está aí beirando, sempre está tangenciando a sociedade. Não é algo separado, não é algo que, eu trabalho de segunda a sexta, esse final de semana eu vou ao cinema, eu vou ao museu, e tudo que eu vir lá, tudo que eu assistir lá, simplesmente vai ser uma coisa que não está conectada com a minha realidade. Lê do engano, está sim. Mesmo aqueles artistas que não querem, que abdicam do direito de criticar, eles, de certa forma, estão se adequando ao sistema, estão se adequando àquele tipo de sociedade. Então, o Di Cavalcanti foi um cara que ele desenhou, ele fez muitas caricaturas, ele fez algumas críticas ao sistema de governo na época. Então, nós vamos mostrar a vocês aqui algumas obras dele, que foram obras que fizeram realmente críticas, e outras que não, que foram obras só decorativas, com gosto das pessoas que iam comprar, com gosto das pessoas que iam consumir aquela obra de arte, e falar um pouco sobre esse artista interessante que foi o Di Cavalcanti, que atuou numa época em que o conservadorismo extremo voltou ao poder, o Estado Novo de Getúlio Vargas, 1930 ali, né? Então, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu trouxe para vocês um texto de um livro. Aliás, esse livro eu tenho usado ele em todas as minhas aulas sobre arte moderna. É um livro muito interessante, é um livro baseado em muito estudo, não é algo assim solto, né? A gente traz aqui para vocês algo que está comprovado cientificamente, né? No nosso mundo atual, não cabe mais nós fazermos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Realmente, muitas pessoas acham muitas coisas. Eu acho muita coisa, mas eu só posso achar, né, conversar com as pessoas num, numa conversa informal, falar dos meus achismos, do que eu penso, do que eu realmente acredito, em conversas informais. Se eu vou sair com os meus amigos, tomar um suco, né, tomar uma cerveja, não sei, tomar o brasileiro fala, né, tomar um chopp, vamos conversar sobre coisas que não são assim comprovadamente científicas, é claro, mas no momento que a gente conversa na escola, na universidade, né, se nós demos uma entrevista, nós precisamos estar baseados cientificamente em alguns dados. Então esse livro nos traz esse panorama que o Brasil está vivendo aí nesse momento do Di Cavalcanti. Nós já falamos de Tarsila do Amaral, né, como que a industrialização paulista estava começando, né, estava se iniciando, isso impactou na vida da Tarsila do Amaral. Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores impactou na família da Tarsila do Amaral, como que a Anita Malfatti precisava ganhar dinheiro, então ela
em um certo momento, ela absorveu as críticas que fizeram a ela, percebeu que se ela continuasse pintando da forma que ela quisesse, ela não ia vender quadros. Então, assim, ela precisava vender quadros. Nós não estamos aqui julgando, de forma alguma. Estamos apenas é, contando histórias que aconteceram e que tem tudo a ver com o que acontece hoje em dia, né, na nossa sociedade. A arte, então, ela não está desconectada da sociedade, pelo contrário, muitos governos utilizam a arte para expor as suas ideias e muitos governos também oprimem a arte para que as ideias contrárias a esse governo não sejam disseminadas, né? Às vezes, nós sabemos que o governo ele tem as verbas na mão. Ele pode simplesmente escolher qual é a arte que vai ser transmitida, qual é a arte que vai para o cinema, qual é a arte que vai para o teatro com esse dinheiro. É claro que o artista ele sempre se renova, ele sempre se refaz, e mesmo às vezes sem dinheiro, sem incentivo cultural, sem incentivo do governo, ele assim mesmo faz a arte que ele acredita. Tarsila do Amaral, por exemplo, ela não precisava desse dinheiro, então ela pintava dentro dos gostos e do que ela acreditava, né, que era a arte dela. Portanto, existem essas situações em que existe o artista que precisa e o artista que não precisa. O artista que se rende ao sistema, que simplesmente lava as suas mãos, vou fazer a minha arte aqui e não quero me meter nessas coisas. Mas só a omissão dele já é uma forma de se posicionar politicamente, já é uma forma de se posicionar dentro do que ele acredita da sociedade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de Cavalcante e eu trouxe para vocês um texto desse livro que eu estou falando e nós vamos ler junto. Vamos ler junto esse texto e depois nós vamos falar um pouquinho de Cavalcante, mostrar algumas obras dele nesse período aí de 1930 a 1940, tá? Nós não vamos muito além, porque o próprio de Cavalcante também modifica depois a arte dele, com uma arte mais decorativa, aquele quadro que você compra para enfeitar a sua casa, simplesmente, né? Mas ele tem algumas caricaturas interessantes, né? Nós estamos num tempo. A caricatura, a charge, são formas artísticas que já existe há algum tempo, né, no mundo, não só no Brasil, que faz com que você olhando aquele desenho em questão de segundos, você já entende o que aquela obra está querendo dizer. É claro que para isso você precisa estar atualizado, você precisa ser uma pessoa informada. Não adianta você ser uma pessoa que não lê jornal, uma pessoa que não vê jornal, não lê jornal, que não lê, uma pessoa que não procura as informações, né? Quando você olhar uma charge, aquilo não vai te dizer nada, porque você não está atualizada sobre o que está acontecendo ao seu redor. A charge, então, ela é muito eficiente, mas ela também é muito eficiente para quem está por dentro das coisas, né? E ela sempre busca uma forma, sim, de criticar. E é isso que a democracia nos traz, né? Eu posso chegar e dizer que eu não gosto de você, eu posso chegar e dizer que eu não gosto que você torça para o Vasco, né? Eu sou flamenguista e se você todos os dias lá, todos os domingos lá, um gol do Vasco, você grita gol do Vasco, não sei o que, não sei o que. Eu posso gritar da minha janela falando, vice, não sei o que, Vasco ruim. Eu posso gritar muitas coisas. O que eu não posso falar é assim, olha aqui, vizinho, se você gritar mais uma vez Vasco campeão, que o Vasco é tudo, que o Vasco é o melhor, eu vou aí bater na sua porta e vou dar na sua cara. Isso aí eu não posso fazer. Isso não é democracia, né? Então a democracia nos traz isso, nos traz as diversas opiniões e a arte, ela é uma das formas de mostrar a sua opinião de uma forma inteligente, de uma forma sarcástica, né? Mas não pode de forma alguma não pode de forma alguma
colocar uma pessoa, por exemplo, em risco de vida, né? Ameaçar pessoas. Você não pode usar a sua arte para ameaçar pessoas, mas você pode, numa democracia, com certeza, usar a arte para expressar o que você pensa, né? Da mesma forma que aquela pessoa que não pensa igual a você tem o direito também de expressar de várias linguagens diferentes aquilo que ela pensa. Tá bom, pessoal? Então é um momento político aí que Di Cavalcanti vive e que existe essa coisa de pessoas que pensam diferente. E ele usa a arte dele para criticar esse sistema, criticar as coisas que ele não concorda. Então vamos lá para o texto? Aí a gente vai lendo o texto e a gente vai, ao mesmo tempo, a gente vai comentando o texto, tá? Vamos lá. Então, como eu falei, o texto que eu trouxe hoje é desse livro aí, Arte Moderna no Brasil, de Cleia Bossa Catani. É muito importante que a gente diga, né, qual o texto, de que livro a gente está tirando o texto. Isso não é ilegal, tá? Aliás, é obrigatório você dizer qual é a fonte de onde você está tirando. Mas não é ilegal nós reproduzirmos parte desse livro para a aula de hoje. Tá? O que nós não podemos é tirar xerox de todo o livro e sair distribuindo. Isso não é possível, tá, pessoal? Então vamos lá. É o capítulo 4 do livro que diz Mudanças de rumo e expansões da modernidade, 1931 a 1950. Na década de 1930, o panorama artístico no Brasil sofreu uma brutal transformação. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 desestabilizou a aristocracia agrária a qual pertenciam Tarsila do Amaral e vários outros modernistas. Os movimentos de esquerda e de direita existentes desde os anos de 1920 acirraram suas posições. A primeira metade da década foi marcada por revoluções e golpes tentados por ambos os lados. A indústria e o comércio continuaram suas ascensões, trazendo mais população às cidades e fortalecendo o crescimento da classe média e do proletariado. A Revolução de 1930, o governo provisório de Getúlio Vargas até 1936 e a seguir a ditadura no Estado Novo, 1937-1945, foram elementos mais amplos que afetaram, até certo ponto, o direcionamento da ideia oficial de modernidade nas artes visuais, vindo ao encontro dos movimentos que praticavam um retorno à arte clássica e aos valores de ordem, tradição, nacionalidade que se reacirraram nos anos de 1930 na Europa e, simultaneamente, vinculados ao emprego formal de certos estilemas modernos. Com o Estado Novo, estabeleceu-se um programa político de exaltação da nacionalidade. O ministro da Educação, Gustavo Capanema, promoveu artistas modernos que deveriam retratar fielmente o Brasil da época, ou seja, artistas vinculados ao realismo, à representação do nacionalismo e a uma mescla de elementos conservadores e modernos. Então, nós vemos aí uma coisa interessante. O ministro da Educação, Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação do Estado Novo, promoveu artistas modernos que deveriam retratar fielmente o Brasil da época, ou seja, artistas vinculados ao realismo, à representação do nacionalismo e uma mescla de elementos conservadores e modernos. Então, nós vemos aí a interferência do Estado, né? A interferência do Estado nas artes. Eu financio os artistas, mas eu quero que eles representem para mim coisas que eu penso, o nacionalismo. Eu quero sim que essas expressões sejam conservadoras, mas eu quero também que sejam modernas, porque nós estamos vivendo um momento moderno, a população precisa sentir que a modernidade chegou ao Brasil, então simplesmente ele também pede que, ao mesmo tempo que seja conservador, seja também moderno. Esta década marcou um novo momento nas artes plásticas que se estenderia até finais dos anos 40. Novamente, seria uma modernidade programática.
Mas, em vez de responder aos anseios de um pequeno grupo de intelectuais e artistas, ela responderia, nesse novo período, contraditoriamente, a dois objetivos antagônicos. Por um lado, ao ideário de uma sociedade mais justa, desejo de alguns artistas e intelectuais, e por outro, a um projeto oficial que interessava diretamente ao governo, cuja política conciliatória buscava coadunar arcaísmo e modernidade, ou seja, buscava coadunar coisas mais rígidas, mais certinhas, né, todo mundo dentro das regras, mas também queria modernidade. Na arte, exacerbou-se o objetivo de definir valores nacionais, através da exaltação, sobretudo, das temáticas do trabalho e do trabalhador. Essa coisa da, da valorização do trabalho, da produção, né? Esse ideário de que quem o trabalhador, né? Eu acordo cedo, Deus ajuda a quem acorda cedo, Deus ajuda aquele que madruga para trabalhar. Esses ideários estavam refletidos nas artes. Estas podem ser vistas nas obras do artista ícone do governo no período, Cândido Portinari, como Mestiço e Café, ambas de 1934, quando despertou a atenção de Capanema. Capanema, o ministro da Educação, despertou para as obras de Cândido Portinari, que era também um crítico, só que era um crítico que ia mais para o lado humanista, né? A questão do humano, as mazelas da sociedade, as mazelas do pobre, né? O trabalho, o proletariado, mas ele não entrava muito nas questões políticas. E o Capanema, ao mesmo tempo, ministro da Educação, percebeu que aquelas imagens ali poderiam ser interessantes para um governo, mesmo que seja um governo ditador. Então, nós falamos aqui rapidamente do Portinari, que também é um artista muito interessante. Mas hoje nós vamos, né, dar um foco maior, um foco, na verdade, em Di Cavalcanti. Então, a arte moderna passou a ser considerada em muitas circunstâncias como subversiva e comunista, marcando um novo momento para as artes visuais no Brasil. Gente, isso aqui é interessante, por quê? A arte moderna vista como subversiva e comunista. Vocês lembram que Tarsila do Amaral foi presa em 1933? Ela tinha estado na Rússia e quando ela chegou ao Brasil, né, alegaram que ela estava envolvida com grupos comunistas e ela foi presa. Lembra disso? Então, isso aí já eram os indícios, né, desse novo pensamento, desse Estado novo que queria a ordem, que perseguia pessoas que eles achavam que eram comunistas. Então, a Tarsila do Amaral sofreu uma represália aí. As obras significativas de Tarsila e Rego Monteiro praticamente extinguiram-se após os inícios dos anos 1930. Tarsila realizou 2 ou 3 telas importantes do ponto de vista temático, com certeza crítico social, mas afora operários com sua acumulação de cabeças em um triângulo ascendente, as outras, como vagão de segunda classe, eram formalmente muito empobrecidas. Então, com certeza, aí a Tarsila do Amaral foi jogada para escanteio, né? No momento em que não era interessante para o governo ter uma obra muito subversiva, na visão deles, né? Uma obra que não seguisse uma linha de pensamento, uma linha de cores, uma linha de formas, pensamento mais retilíneo, ela foi meio que colocada, sim, né, para escanteio. Então, de Cavalcanti continuou a desenvolver obras de interesse, mas diferentes das anteriores, dentro da monumentalização do realismo socialista via muralismo mexicano. A década de 1930 constituiu um momento alto de sua obra, que depois se tornou mais decorativo. Agora nós vamos para o trecho, esse trecho que fala de outros artistas que não o de Cavalcanti. Nós vamos falar um pouquinho sobre a crítica social e engajamentos políticos. No Brasil, muitos dos artistas modernos dos anos 1920 tomaram posição à esquerda, e, sobretudo, nos primeiros 5 anos da década de 1930, suas obras marcaram a adesão aos seus ideais.
Era um momento de grandes mobilizações no mundo inteiro, das quais os artistas participaram ativamente, não apenas em reação contra a subida dos regimes de extrema-direita, mas em apoio a eventos políticos de grande peso, como a Guerra Civil na Espanha e a Frente Popular na França. O regime socialista da União Soviética era o referencial maior para as esquerdas de todo o mundo. As dimensões brutais do stalinismo ainda eram ignorados. Nesse momento de desejo participativo e de crença no papel da arte como instrumento de conscientização, houve a opção por uma figuração mais clássica, com apenas alguns estilemas modernos, a imagem do muralismo mexicano. Segundo Carlos Ilho, este procurava realizar uma arte política e de crítica social, representando especificidades socioculturais, raças, manifestações artísticas e hábitos. Há uma coincidência entre o desenvolvimento da pintura brasileira e a repercussão internacional da arte mexicana. Quando o muralismo começa a ser conhecido entre nós, já havia uma predisposição para sua aceitação, dada a importância crescente que vinha assumindo a relação entre arte e política. Certamente os brasileiros já conheciam o trabalho dos muralistas antes da visita de Siqueiros ao Rio e São Paulo no início da década de 1930. É importante salientar que Tarsila e de Cavalcante visitaram a União Soviética nesses anos, foi o que eu falei para vocês. Ela teve um engajamento de curta duração, mas de Cavalcante inscreveu-se no Partido Comunista e sua preocupação com problemas sociais foi constante. Portinari também se engajou politicamente à esquerda, mas suas obras monumentais prestaram-se a um uso ambíguo, empregadas como símbolo nacional de governo ditatorial de direita. Em parte, esse uso pode ser compreendido pelo maior conservadorismo formal dessas obras, o que as distanciava de uma modernidade mais radical, execrada pelo regime. Então, nós vimos aí, né, mais ou menos o panorama do Brasil que estava acontecendo. De Cavalcante realmente manteve essa linha, preocupado com questões sociais, né? Ora de uma forma mais direta, crítica ao governo, ora pintando o povo trabalhando, os negros trabalhando, as mulatas, né? Então, de certa forma, ele pintava. Os temas deles eram relacionados ao povo brasileiro, relacionados às questões trabalhistas do povo brasileiro. Ele se preocupava com essa questão social. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Só um pouquinho para não cansar vocês, né? No site, pessoal, Itaú Cultural, eu tenho falado com vocês sobre esse site. Esse site tem muitas obras de muitos artistas. Vocês procuram, dão uma busca lá no site ou no Google mesmo, vai se aparecer. Itaú Cultural, eles fazem sempre ali, né, um resumo da vida do artista e colocam muitas obras, muitas páginas de obras desses artistas. É interessante vocês visitarem esse site, independente da professora, a professora traz algumas coisas para vocês. A arte é muito mais ampla que isso. Quem tem interesse, né, em conhecer mais sobre a arte, dá uma procurada, uma busca lá no Google, dá uma googada, né, na enciclopédia Itaú Cultural. E vocês vão ver muitas coisas interessantes nesse site, tá bom? Então vamos lá, de Cavalcante. De Cavalcante começa a trabalhar como ilustradora em 1914 no Rio de Janeiro e publica sua primeira caricatura na revista Fonfon em 1917. Muda-se para São Paulo, onde além de frequentar a Faculdade de Direito, o Largo de São Francisco, realiza sua primeira exposição individual de caricaturas e faz ilustrações e capas para a revista O Pirralho. A efervescência cultural em alguns círculos modernos de São Paulo e a exposição de Anita Malfatti levam-no a retomar o estudo iniciado no Rio de Janeiro. Com Jorge Elpons, em suas primeiras obras, utiliza tons pastel e retrata personagens mergulhados na penumbra, misteriosos como Figura, 1920, e Mulher em Pé, 1920. O que faz com que Mário de Andrade
o chame de Menestrel dos Tons Velados. Em 1921, ilustra a Balada do Enforcado, de Oscar Wilde, e publica o álbum Fantoches da Meia-Noite, no qual enfoca o universo boêmio e os tipos da noite, bêbados, vigias e prostitutas. Seu desenho revela a influência do ilustrador inglês Aubrey Vincent e caracteriza-se pela linha leve, alongada e sinuosa e pelo uso de elementos decorativos, ao estilo Art Nouveau. Nesse período, torna-se amigo de intelectuais paulistas como Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, sua a ideia da Semana de Arte Moderna. Olha aí, ele que idealizou a Semana de Arte Moderna, para a qual cria o catálogo e o cartaz. Em 1923, viaja para Paris, onde frequenta a Academia Hanson. A viagem possibilita-lhe o contato com importantes pintores contemporâneos, como Pablo Picasso. Outro que conheceu Pablo Picasso, lembro que Tarsila também conheceu ele. Bem, em 1928 ele ingressa no Partido Comunista. Nos anos seguintes, demonstra ser um artista inquieto com os problemas sociais. O contato com o expressionismo alemão, com sua ácida crítica social e principalmente com a obra de George Grosz, pode ser visto em trabalhos como, por exemplo, Mulher Ruiva, Retrato de Noêmia. A vertente social e nacionalista, com temáticas ligadas a um certo cotidiano do povo, a favela, o malandro, o samba, os pescadores, os bares, as prostitutas e a boêmia, ambientadas no Rio de Janeiro, permanecerá constante em sua obra, como em Samba, de 1925, Cena Brasileira, 1937-38, Três Raças, de 1941 e Carnaval no Morro, de 1963. Em 1932, funda em São Paulo, com Flávio de Carvalho, Antônio Gomide, Carlos Prado, o Clube dos Artistas Modernos. Então, pessoal, nós vemos aí que ele fez várias obras, né? Preocupado com essa questão social, preocupado com as coisas do Brasil, preocupado com a política. Por quê? Nós entendermos o que é realmente política, nós vamos entender que o de Cavalcante foi político, sim. Nós associamos muito política às pessoas que estão em cargos políticos, né? De 4 anos a gente vai lá, vota e a gente está participando da vida política do país. Mas política vai para além disso. Política é quando nós tentamos furar a bolha, né? Nós fazemos com que pessoas que não são ouvidas na sociedade passam a ser ouvidas, passam a externalizar as suas necessidades e diante, né, do poder do legislativo, executivo e do judiciário, se coloca reivindicando seus direitos, reivindicando alguma mudança na sua forma de viver, né? É esse movimento, né, de pessoas que se acham excluídas das decisões políticas do país, esse movimento de reivindicar, esse movimento de lutar por seus direitos, de lutar pela igualdade, isso é um movimento político. Então, o de Cavalcante, de certa forma, ele externalizava, ele colocava essas pessoas que não tinham voz numa sociedade escravagista, né, que já tinha sido escravagista bem pouco tempo, uma sociedade de brancos e ricos que tinham escravizado os negros. Então, de certa forma, quando ele pinta o povo trabalhando, quando ele pinta o povo, as condições de moradia do povo, quando ele pinta a beleza da mulher negra, ele está, de certa forma, dando voz, né, a essas pessoas que não tinham voz. Quando ele pinta uma mulher, independente se é negra ou não, ele também está dando visibilidade a um indivíduo, né, a uma pessoa que não tem voz naquela sociedade. Lembrando que as mulheres não votavam nessa época, pelo fato de serem mulheres. E quem faziam as leis eram os homens. Os homens faziam leis, inclusive, para definir a vida das mulheres. Então, era também uma coisa muito, né, estranha. Você tem que cumprir uma lei que nem foi discutida com você. Enfim, então, essa visibilidade, essa coisa do povo, né, de pintar essas coisas todas, é sim, né,
um viés político desse artista e a arte ela tem essa função. Tanto tem essa função que entra governo e sai governo e os governos querem ter, de certa forma, a arte em suas mãos, seja estimulando muito ou seja reprimindo muito, não estimulando, não dando verba, né, não investindo em verba na arte, na cultura, ou investindo desde que fale aquilo que aquele governo quer ouvir, né, que ele quer que vá para o povo. De certa forma, os gregos faziam isso, os romanos faziam isso, então isso não é novo, né? Isso aí realmente é interesse político. Então, gente, o de Cavalcante ele teve sim uma contribuição. Vamos para as obras dele? Vamos embora. As obras do Di Cavalcante, eu estou aqui no site da Itaú Cultural, Enciclopédia Itaú Cultural, e temos aqui algumas obras dele. Vamos lá, Paquetá, mesa de bar, 1929. Tem uma mulher na mesa de um bar, que é já, gente, uma figura aí, controversa. Como assim uma mulher na mesa de um bar, né? A mulher, uma figura nessa época e totalmente à margem da sociedade no que diz respeito às mesmas condições, aos mesmos direitos dos homens. Uma mulher num bar também não era bem vista, né? Eu creio que essa obra aí, ela de cara já é uma obra que tenta furar essa bolha. Vasos de flores, mangue, né? Vejam as cenas, né? Ao fundo, né? Um homem de terno abraçando uma mulher nua e negra. Essa questão também, né? A sexualidade e a questão também dos relacionamentos entre o patrão e a empregada, né? São coisas também críticas nesse momento. Aí nós vemos algumas caricaturas que ele fez. Em 1930 ele já faz algumas caricaturas questionando, né? A família é a pedra triangular da sociedade. Vamos ver mais de perto essa imagem. A realidade brasileira. A família é a pedra angular da sociedade. Aí nós vemos aí, né, pessoas sentadas à mesa, conversando, ao fundo, pessoas dançando, e uma família tradicional à mesa, observando as pessoas dançarem. E logo do lado, me parece ter um garçom, ou um maître, alguém que está ali para servir, a mulher olhando as pessoas dançando e um homem visivelmente entediado, né? Então ele mostra aí, faz uma crítica a essa família, né? Na sociedade. 1930, a questão social continua um caso de polícia, policiais pegando uma pessoa, né, na mão pequenininha. A questão da repressão, né, existente. As questões sociais não são tratadas como coisas que deveriam ser discutidas politicamente, mas sim reprimida. Ele faz essa crítica, né? Então aí vocês veem o de Cavalcante caricaturista, né? Mas nós temos também muitas obras dele, pinturas. Essa pintura aqui é muito famosa, Guaratinguetá, é uma das pinturas que mais aparecem assim em livros didáticos, em provas de Enem. Cinco Moças de Guaratinguetá. Essa figura, essa obra é bem famosa, tá? Como se Quando a gente olha para Mona Lisa, a gente lembra de Leonardo da Vinci. Quando a gente olha para Bapuru, a gente lembra de Tarsila do Amaral. Quando a gente olha para o Grito, a gente lembra de Edvard Munch. E essa Cinco Moças de Guaratinguetá, a gente lembra de Cavalcante. Mais obras dele, mais caricaturas também. Aqui, na década de 1930, cena de café-concerto, mulheres com frutas, nu e arlequins. No e Arlequins aí pode ser o carnaval, né? Arlequim era uma figura muito presente nos carnavais. Pescador galego, menina do circo, moças com violões, desculpa, mulata com leque,
cena brasileira. Essa cena brasileira é interessante. Nós falamos sobre ela ali em 1937. Reparem como é uma reunião, né, de pessoas, mulheres, homens, uma cena brasileira realmente. Aqui um autorretrato de Cavalcante. Cavalcante, está aí ele, um autorretrato. E muitas outras obras. Muitas outras obras. Aqui já estamos em 1945, 46, mas basicamente essas obras da década de 30 são as obras que nós vamos focalizar na aula de hoje. Pessoal, então é isso, tá? Falamos um pouco sobre Di Cavalcanti, um pouco sobre política, um pouco sobre como a arte é utilizada politicamente, seja de um lado ou de outro, a arte é muito importante. E é muito interessante porque, às vezes, na nossa sociedade, nós ouvimos muitas frases: a arte para quê? Para que arte? Mas, sabe aquele ditado, quem desdenha quer comprar? Então, se a arte fosse algo muito mesmo descartável, fosse uma coisa muito desimportante, ela seria simplesmente ignorada. E não é ignorada. A arte, em muitos momentos da história, seja do mundo, do Brasil, foi perseguida. E ainda é até hoje. Então, e ainda é questionada até hoje. Então, nesse momento que você vê esforços, né, no momento que você vê esforços para calar a arte, significa que ela é muito importante, significa que ela tem sim importância, né? Seja numa linguagem musical, numa linguagem teatral, seja numa linguagem visual, né? Nós percebemos que existe uma influência da arte nas pessoas. Quando nós ouvimos uma música bonita, romântica, uma música religiosa, aquilo nos toca de uma certa forma. E o visual também, e o teatral também. Então, nós vimos que a arte é algo que acompanha a sociedade em vários momentos. Então, o Di Cavalcanti foi um artista que teve esse viés político, preocupado sempre em retratar a vida do brasileiro, ou um pouco mais contundente, ou um pouco mais light, mas de qualquer maneira ele retratou. E não só a vida do brasileiro pobre, não, também a vida do brasileiro que tinha dinheiro, né? Essa questão do trabalho, né? Na época aí, os donos de fazendas de café estavam mal de dinheiro, estavam já migrando para a indústria, porque a indústria era a nova vibe do Brasil. Então, essa coisa do econômico, né? Da parte econômica, isso refletia na sociedade, né? Nos gostos da sociedade, no lazer da sociedade. Portanto, o Di Cavalcanti, ele pintou muitas coisas a esse respeito, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês acessem as aulas anteriores. Eu peço que vocês acessem o site do Itaú Cultural, mesmo que não seja do Itaú Cultural, seja outro site que fale sobre arte, e vocês possam se aprofundar mais de acordo com o gosto de vocês. Por enquanto, então, é só e até a próxima aula.